Olá pessoal, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula de hoje é congruência, nossa aula número 26, e nós vamos começar a tratar sobre geometria. O que vem a ser a congruência de figuras geométricas? A princípio, nós vamos entender que ser congruente é algo parecido com ser igual, tá? Mais ou menos isso. Então, o que seriam polígonos congruentes? São aqueles que podem ser perfeitamente sobrepostos, tá? Eu posso sobrepor um ao outro e vai ficar igualzinho, sem sobrar nenhum lado, sem sobrar nenhum ângulo, nada, tá? Dizer que são congruentes é algo parecido com dizer que são iguais, isso a princípio. Aí, a partir de agora, a gente vai entender aí o que significa ser congruente, além de dizer, são iguais, porque não são exatamente iguais, mas eles podem ser perfeitamente sobrepostos. Aqui eu coloquei, só para vocês conhecerem aí, dois quadros, né? Esse é um, esse é outro, sobre os pentágonos de Marjorie Heath. Marjorie Heath era uma americana, ela era uma dona de casa, ela não era matemática, nada, né? Ela só tinha até o ensino médio, acredito, mas ela gostava de estudar matemática, ela lia muitos artigos, tal, e ela queria conseguir fazer uma pavimentação só com pentágonos irregulares, um encostadinho no outro aí sem sobrar nada, sem precisar ficar quebrando e colando, igual aqueles quadradinhos que a gente faz em calçada, né? Fazia antigamente. Então ela queria que ficasse perfeitamente pavimentado. Como que isso poderia acontecer? Polígonos irregulares, pessoal, são aqueles polígonos que têm lados diferentes. Eles não têm todos os lados iguais. Igual, por exemplo, um triângulo equilátero, ele é um polígono regular, porque ele tem todos os lados iguais. Um quadrado é um polígono regular, porque ele tem todos os lados iguais. Agora, um polígono irregular, ele tem lados diferentes. Aqui ela usou pentágonos. O que são pentágonos? São polígonos que possuem 5 lados e são todos diferentes, ó, tá vendo? Esse lado é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse, e é diferente desse. Então, são irregulares. E aí, ela queria fazer essas pavimentações aqui. Por fim, ela conseguiu fazer um monte, né? Se vocês procurarem aí, vocês vão achar essas 15 maneiras, as 15 pavimentações de Marjorie Heath, tá? Então, ela conseguiu fazer essa disposição aí só que ela fez só com pentágonos, tá? Todas as pavimentações dela foram feitas com pentágonos. Isso há mais de 30 anos. Bom, e outra coisa, se vocês pegarem, acredito que na apostila de vocês tem um exemplo, tem lá o desenho, tem um exemplo de um desses pavimentos, uma dessas pavimentações de Marjorie Heath. E lá no anexo 1, lá no final, tem um pentágono para vocês recortarem aí com a tesoura, pegar esse pentágono e ir colocando em cima de todos os pentágonos que estão na pavimentação, para vocês verificarem que realmente todos os pentágonos são iguais. Façam esse experimento aí na apostila de vocês. Vai lá no anexo 1, recorta o pentágono, volta lá no capítulo e coloca aí, vai sobrepondo em cima dos pentágonos que estão aí na pavimentação de Marjorie Heath. Vocês vão ver que são todos iguais, são todos congruentes, tá? Eles são irregulares, tá? Porém, são todos os mesmos polígonos. Lógico que você vai ter que ficar virando esse polígono, né? Para poder sobrepor aí em todos. Façam esse experimento na apostila. Só que, pessoal, o que eu queria passar para vocês é que nem sempre é muito prático a gente ficar sobrepondo uma figura a outra, tá? No caso de polígonos, além da questão da sobreposição, tem outras maneiras de verificar se as figuras são congruentes. Quais são essas maneiras? Verificando se todos os lados são iguais, porque para eu conseguir sobrepor uma figura na outra, eu preciso ter todos os lados iguais, tá? Se um lado for diferente, como que vai ficar a sobreposição? Não vai encaixar, certo? Além disso, eu também preciso verificar se todos os ângulos são iguais, porque os ângulos são as aberturas, né, entre os lados. Então, se o de um polígono for diferente do outro, como que vai encaixar? Ou seja, para encaixar, vai ter que ser tudo perfeitamente a mesma medida, tanto lados quanto ângulos. Para a gente verificar, a gente vai usar o quê?
transferidor, certo? A gente já viu em aulas anteriores como que a gente calcula o ângulo com transferidor, coloca no zero aqui de um lado e calcula a abertura até chegar no outro. Então, vocês vão usar transferidor para calcular os ângulos, né? E a gente vai utilizar o quê? Régua para calcular a medida dos lados. Então, vocês vão lá, medem um por um e verificam se vai ser tudo a mesma medida ou não, tá? Nesse caso aqui, eu já deixei na tabelinha as medidas, tá? Porque aqui ficaria difícil pra gente ficar medindo juntos. Então, eu coloquei aqui, ó, são todos pentágonos, todos eles têm, todas essas figuras que eu coloquei aqui tem 5 lados. E aí, eu preciso verificar se elas são congruentes ou não. Poderia recortar uma delas e ficar sobrepondo as outras para ver qual que vai dar certo ou não. Ou é igual eu falei, régua e transferidor. Transferidor para medir os ângulos, régua para medir os lados. Pessoal, aqui fazendo as medidas, a gente chegou à conclusão que esse polígono 1, ele é congruente a esse polígono 4, tá? Então, o polígono 1, ele é congruente ao polígono 4. Vamos circular eles aqui, ó. Eu tenho 1 e o 4 congruentes. Por quê? Vamos verificar as medidas que a gente tem lá na tabela. Ó, vamos verificar as medidas que a gente tem aqui. Olha a medida dos lados do polígono 1. O lado AB deu 2, o lado BC deu 2, o lado CD deu 4, o lado DE deu 2 e o lado EA deu 3,5. No polígono 4, a mesma coisa, ó, 2, 2, 4, 2 e 3,5. Todos os lados iguais. Então, já fica fácil para a gente encaixar. Só que para encaixar certinho, tem que ter todos os ângulos iguais também. Então, vamos verificar, ó. 90, 90, 120, 120, 120, 120, 60, 60, 150, 150. Ou seja, se eu tentar encaixar aí o polígono 1 no polígono 4, vai dar certinho, tá? Eu só vou ter que virar ele um pouquinho, ó. Vocês percebem que esse, ó, dá pra gente perceber aqui, por exemplo, que esse lado aqui, ó, ele vai encaixar nesse lado aqui, tá? Esse outro lado aqui vai encaixar nesse outro lado aqui. Então, a gente tem que virar aí para poder sobrepor. Eles são congruentes. Então, o que tem que acontecer para ser congruente? Tem que dar para sobrepor. E para que isso aconteça, eu tenho que ter todos os lados e todos os ângulos iguais. Além do 1 e do 4, a gente pode verificar também o 2 e o 6, ó. O 2 e o 6, por exemplo, ó, esse é o 2. E esse é o 6. Eles são congruentes, tá? São congruentes. A gente pode verificar aqui pela tabela. Ó, vamos lá. Vamos ver o 2 e o 6. Ó, os lados. 2, 2, 3,5, 2 e 4. Ó, o 6. 2, 2, 3,5, 2 e 4. Todos os lados iguais. Ó, os ângulos. 90, 150, 90, 120, 90. 90, 150, 90, 120 e 90. Ou seja, mesmos lados de mesma medida, ângulos de mesma medida, eu vou conseguir sobrepor, eu vou conseguir encaixar certinho, tá? Pessoal, aqui quando a gente verifica a congruência, a gente tem que ver quem é correspondente a quem. Qual ângulo é correspondente a qual? Qual vértice é correspondente a qual? Qual lado é correspondente a qual? Tá? Por quê? Porque tá virado, um tá pra cá, o outro tá virado pra lá. Aqui, por exemplo, ó, esse lado CE, ele é correspondente ao lado, aqui tá C1E, C1E1, aqui vai estar C4E4. Esses dois lados são correspondentes, tá? Assim como esse vértice é correspondente a esse vértice é correspondente a esse ângulo é correspondente a esse. Para a gente saber quem é correspondente a quem na hora de sobrepor, tá? Então, quem é correspondente a quem? Os iguais. Os iguais são correspondentes. Os que têm a mesma medida são correspondentes. Bom, então, resumindo o que nós falamos no slide anterior.
Primeira coisa, para dois polígonos serem congruentes, eles precisam ter o mesmo número de lados. Não tem como um hexágono ser congruente a um pentágono, ou um quadrilátero ser congruente a um heptágono, ou um octógono, tá? Então tem que ser ou dois pentágonos, ou dois triângulos, ou dois quadriláteros. Primeira coisa, tem que ter o mesmo número de lados. Bom, além disso, os lados correspondentes têm medidas iguais. E os ângulos correspondentes têm medidas iguais. Então, tudo aí é a mesma medida. Além de ter o mesmo número de lados, nós vamos ter dois polígonos congruentes que podem ser perfeitamente sobrepostos. Aqui eu tenho um exemplo. Pessoal, só para explicar para vocês, por que a gente não usa a palavra igual? Eles são dois polígonos diferentes. Por exemplo, aqui nesse exemplo que eu coloquei, um dos polígonos chama ABCD. O outro polígono chama IJKL. Tá? São dois polígonos com nomes diferentes, com cores diferentes. Um é verde, o outro é roxo. Tá? Os nomes dos vértices são diferentes. Então, os nomes dos lados são diferentes. Um chama CD, o outro chama JK. Tá? Então, são dois polígonos diferentes, porém, eles têm as mesmas medidas e a gente consegue sobrepor um ao outro. Então, a gente usa a palavra congruente e não igual, tá? Então, por isso que no início eu falei, a princípio, congruente é algo parecido com ser igual, porque são dois polígonos diferentes que têm as mesmas medidas. Então, no caso, aqui na geometria, a gente não vai usar polígonos iguais, a gente vai usar polígonos congruentes, tá? Aqui eu coloquei para vocês dois polígonos congruentes e mostrei quem é correspondente a quem, tá? Porque eles estão virados, um tá de ponta cabeça, o outro tá virado para a direita, tá? Na hora de eu sobrepor, quem vai se sobrepor a quem? Quem é correspondente a quem? A gente usa esse símbolo aqui, ó, de um igual com um tiozinho em cima. Então, eu falo aqui para vocês que o vértice D, ele é correspondente ao vértice J. Por quê? Como que eu sei que o vértice D é correspondente ao vértice J? Porque são os vértices que têm aí, né, o ângulo de 45 graus, tanto o D quanto o J. O C é correspondente ao K. Porque, olha lá, ó, 135 graus. Na hora de eu sobrepor, eu vou ter que colocar o vértice C em cima do vértice K. Agora, presta atenção, vocês estão vendo que o A e o B, os dois são 90 graus? Como que eu sei que o B é com L e o A é com I? Não pode ser qualquer um? Não, não pode ser qualquer um. Nesse caso, a gente tem que prestar atenção nos lados. O vértice A, que tem 90 graus, ele fica entre os lados 2 e 3. Aí eu tenho que verificar no meu outro polígono, né? No caso aqui nós temos quadriláteros. Quem fica entre o 2 e o 3? O I ou o L? O L fica entre 1 e 2. O I que fica entre 2 e 3. Então, por isso que o A é correspondente a I e o B é correspondente ao L, porque o B fica entre 1 e 2 e o L também fica entre 1 e 2. Então, é assim que a gente verifica quem é correspondente a quem, tá? Depois, quais os lados correspondentes? Basta ver os que têm medidas iguais. Ó, o lado CD, ele mede 2,83. O lado JK, ou KJ, mede 2,83. Então, esses dois lados são correspondentes, né? A gente dá nome aos lados pelo nome do segmento que forma eles, com um tracinho em cima para indicar que é segmento de reta. Depois, o lado CB aqui. Eu vou verificar quem mede 1? Aqui. Quem mede 1 é o lado KL. Então, CB é correspondente a KL. Eu escrevi CB e KL nessa ordem porque lá o C e o K, o B e o L, né? São os que são correspondentes. AB. O AB é o lado que mede 2. Ele vai ser correspondente ao lado IL, que é o lado que mede 2 também. Se eu tiver dois aí iguais, outro que mede 2, a gente faz igual a gente fez a análise do vértice. Quem está entre quem? E, por último, o lado AD, né? O lado AD mede 3, então ele vai ser correspondente ao lado IJ, que também mede 3. A gente verificou que são todos os lados com a mesma medida, todos os ângulos com a mesma medida. São dois quadriláteros congruentes que podem ser perfeitamente sobrepostos. Certo, pessoal?
Na próxima aula nós vamos continuar com congruência de polígonos, né? Nós vamos aprender congruência de triângulos também, que tem vários casos especiais. Hoje nós falamos no geral, falamos de pentágonos, falamos de quadrilátero, mas o triângulo tem alguns casos especiais. Não deixem de fazer as atividades e até a próxima aula.